O príncipe da Arábia Saudita, Mohammed bin Salman, ele anunciou planos de investir até 600 bilhões de dólares nos Estados Unidos nos próximos 4 anos. Isso ocorreu depois de uma ligação com o presidente Donald Trump, né, que retornou, obviamente, à Casa Branca e já saiu fazendo um monte de coisas. Então aqui, pelo menos o objetivo seria fortalecer os laços econômicos entre os países e, obviamente, diversificar mais ainda a economia da Arábia Saudita, alinhada com todo aquele plano que eles têm da visão 2030. Então, o que eu quero discutir aqui é um pouco dessas implicações que envolvem muito a geopolítica, né? É quase impossível não se falar do Trump nesse exato momento e de todas as coisas que ele está fazendo, porque tem uma série de mudanças baseadas no que está acontecendo que, obviamente, influenciam para onde vai toda a liquidez do mundo, inclusive o sistema eurodólar. Então, é interessante a gente frisar que a Arábia Saudita é um país que por um lado, você tem a narrativa de que ele recentemente entrou no bloco do BRICS Plus, né, sendo ali aquele país que no ano passado era praticamente o protagonista de uma virada do bloco do BRICS, sendo que teria acabado todo aquele contrato do petrodólar, né, que eu já falei nesse podcast para quem me acompanha, e aí declarando praticamente a morte do sistema do dólar, né? Então essa era a narrativa do ano passado. Só que aí, logo depois, se viu que não somente as coisas não foram do jeito da forma que foi dito, mas na verdade a Arábia Saudita ela fez 2 grandes movimentos. Um deles foi ajudar a China a captar dólares com bonds que foram emitidos pelos chineses, mas na Arábia Saudita, que foi um movimento bem interessante. Eu tenho um outro capítulo que fala sobre esse assunto. E depois eles mesmos emitiram bonds também denominados em dólares americanos para poder financiar todas as suas grandes obras, né? Lembrando, eles têm a maior obra do mundo que está nesse exato momento na Arábia Saudita, né? Que é o The Line, que é aquela cidade super comprida, né? De 100 e poucos quilômetros, etc., de comprimento, uma coisa simplesmente megalomaníaca, e agora ele dá esse novo passo baseado na mudança do governo americano. Então tudo é muito mais tem muito mais nuance e mais dualidade do que a gente imagina. Então, por um lado, você acha que ele está do lado do BRICS e está fazendo tudo aquilo, e por outro lado, você já vê ele muito mais próximo dos Estados Unidos. Então, ao longo do tempo, vai ser interessante a gente ver como que as relações, principalmente para a Arábia Saudita, que está jogando ali dos dois lados, né? Ela tenta ser pelo menos amiga de todo mundo. O objetivo dela é fazer negócios, é claro. Isso é mais claro do que nunca, e é muito normal, mesmo países que possam ter ali retóricas antagônicas e brigas, etc., ou mesmo participando de guerra, fazendo negócios. O que interessa é o capital fluindo. Então, é isso que vai definir para onde uma coisa vai ou para que lado que as coisas vão. E é por isso que é super importante a gente tirar as nossas paixões de lado, né? Você não vai, a última coisa que você vai querer ter é uma torcida para que lado que vai vencer ou perder, entre aspas, nos novos grupos que estão sendo formados aí nessa nova, detesto o termo nova ordem mundial, mas nessa nova formação de blocos, quando você tem uma descooperação muito grande. Só que movimentos como o que está acontecendo agora com o Trump, se ele estiver cumprindo o que ele se propôs na campanha, e parece, pelo menos nas primeiras 48, 72 horas ser o caso, é o fato de você tentar apaziguar as coisas. Então, talvez ali você tenha blocos muito mais unidos e maiores do que a gente imagina. Então, é isso que vai deixar a coisa muito interessante. Nesse momento, você não tem um movimento muito, muito bem definido para onde o que exatamente vai acontecer, quais são as consequências, né? Então, a liquidez do mundo ela está dando uma certa confusão. Você tem moedas se mexendo, você tem mercados indo e voltando, aquela expectativa, né? Será que vai acontecer tal coisa? Será que não vai acontecer? Justamente porque nós estamos diante de um liquidificador, praticamente, né? que é o Donald Trump assinando ali centenas de executive orders na Casa Branca, e aí que a gente vai começar a ver as consequências de tudo isso. Mas muito interessante ver esse tipo de relacionamento, né, se intensificando, e obviamente que existe toda
a retórica da parte do petróleo. Os Estados Unidos são maiores produtores ainda do que a Arábia Saudita, né? São os maiores do mundo hoje, mas mesmo assim o Trump já soltou aqueles tweets dizendo que não, eu vou pedir para eles baixarem esse preço porque está muito alto, porque se não fosse o preço, nós não seguraria tanto tempo a guerra da Ucrânia como está segurando agora, etc. Também vou falar com Xi Jinping para negociar, etc. Vou botar na mesa. Gente, é muita coisa ao mesmo tempo sendo feita, então fica até difícil saber que tipo de reação que o mercado vai tendo nesse exato momento. Então vai ser muito importante dar uma respirada, dar uma olhada no que vai acontecendo para as implicações começarem a dar uma definição cada vez melhor de como que as coisas vão acontecendo e se comportando, né? E o Trump, ele sugeriu até que esse valor de investimento pudesse ser ampliado para $1 trilhão. Você vê o nível, né, pelo menos da intensidade que se dá essa parceria. É claro que eu não estou dizendo aqui que vai ser feito ou não vai ser feito. Existem até aqueles que dizem que isso não deve acontecer, né, principalmente defensores ali do BRICS, etc. Mas vamos ver como as coisas vão se comportando a partir de agora. E é claro que nessa conversa também abordou questões de segurança no Oriente Médio, esforços para tentar estabilizar a região e todas as coisas que vêm acontecendo. E é claro que a Arábia Saudita ela fica muito perto ali do canal, né, do Mar Vermelho, que é exatamente um dos maiores problemas que se tem hoje de tráfego de energia, né? Você percebe uma quantidade muito grande de navios, apesar de não ter sido falado muito recentemente, mas eles continuam dando a volta na África, principalmente ali para a parte energética, né? Eu vou falar em outros capítulos sobre esse assunto também, mas ao mesmo tempo você tem toda aquela parte de falta de demanda e a OPEC tentando segurar cada vez mais, subindo o preço, né? O preço deu uma certa segurada e isso obviamente já desagrada o Trump. Então você percebe cada vez mais da forma que o próprio Michael Lavery sempre fala, que é o statecraft, ou seja, tudo agora vai se basear cada vez mais nos interesses nacionais e o Trump é o maior exemplo de todos em relação a isso. E isso vai afetar determinados setores de um jeito, determinados setores de outro, e quanto mais estratégicos eles forem para um país, maior vai ser a importância que vai ter nesses lugares, e isso vai definindo para onde que começa a ir a liquidez do mundo, e deixando nossas análises, inclusive, um pouco mais complexas. Então é muito mais importante você tentar se preparar para várias coisas ao mesmo tempo do que tentar prever exatamente, mas é sempre importante a gente avaliar as forças que vão vindo até então. Então eu olharia bastante para o petróleo agora, eu olharia bastante para os títulos da dívida americana, né, que inclusive o Trump já falou. É muito interessante isso, né? Aqueles que defendem a independência do Banco Central, dos bancos centrais, realmente vai ficar de cabelo em pé quando o Trump literalmente fala que vai exigir que os juros caiam a partir de agora. Então a personalidade dele sendo extremamente forte vai fazer várias coisas mudarem imediatamente, né? Como a dívida americana é conduzida, ao mesmo tempo o colateral do sistema eurodólar, né? O que vai acontecer a partir de agora? Você tem a expectativa que ele possa subir no futuro? Se os juros caírem, como é que a ponta longa da curva vai se comportar a partir daí? Tudo isso é uma incógnita e a gente vai precisar acompanhar ao longo do tempo. Mas uma coisa é certa, desde essas primeiras 48, 72 horas dessa primeira semana aí, da entrada do Trump, realmente estão fazendo todo o sistema eurodólar virar de cabeça para baixo, deixando as pessoas com uma grande dificuldade de explicar exatamente o que está acontecendo, mas o meu objetivo aqui é justamente te dar cada vez mais ferramentas para você ver o quão complexo é você fazer realmente uma análise certeira para dar algum motivo específico para o que está acontecendo nesse exato momento com o dólar e com a liquidez mundial.